vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Seja bem-vindo ao canal e à página Pensa Comigo, que traz reflexões únicas e originais do professor e mestre Joanilson Rodrigues. Neste vídeo você verá a primeira parte da resenha do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Olá, mais uma vez falando de livros aqui no canal. Talvez você gostaria de ler alguns livros que você nunca teve oportunidade, ou nunca teve chance, nunca teve tempo, ou nunca teve disciplina para ler. Então por isso que eu trago algumas resenhas, e não tem como falar de resenha de livros se a gente não estudar alguns clássicos, como esse daqui, Crime and Punishment, né? Em português é o Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é aquele cara russo, né, que escreveu Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov, né, como prefira, Os Demônios, né, um dos grandes clássicos da escrita desse russo fantástico, que é o Fyodor Dostoiévski. Você sabe que ele foi escrito originalmente em russo. Para as versões em português, a maior parte delas foram traduzidas diretamente do francês para o português. E existem algumas versões em português traduzidas diretamente do russo, né? Eu assisti há algum tempo, vou colocar aqui também para você esse vídeo de referência de um dos tradutores do russo que foi para a Rússia, ficou poucos anos. Eu acho que ele ficou muito poucos anos lá para aprender o russo e traduzir para o português. O Paulo Bezerra estudou na Universidade Lomonosov, especializando-se em tradução de obras técnico-científicas e literárias, graduou-se e pós-graduou-se em letras no Brasil, é professor de teoria da literatura da Universidade Federal Fluminense e foi professor de língua e literatura russa na USP. Já verteu do russo mais de 53 obras. De Dostoiévski, traduziu obras como Crime e Castigo, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov e O Idiota. O nosso foco de hoje é Dostoiévski, e o Paulo tem um livro publicado sobre Dostoiévski, que é o Babok. Eu sou paraibano de nascimento. Vim para São Paulo com 18 anos. Acabava de uma semana que tinha completado 18 anos. Daqui me envolvi com atividade política. Entrei para o Partidão em 1959. Em 63 fui enviado a Moscou para fazer um curso de ciência política. Eu tinha ido para um período de 6 meses, acabou se transformando num período de 2 anos e o golpe, a ditadura continuou. Aí eu fui para a universidade estudar língua e literatura russa, me especializando em tradução de obras técnicas científicas e também traduções literárias. Eu gostaria de falar para você sobre o conceito do APUD. Você sabe o que é um APUD? APUD, que vem nos rodapés, nas referências de trabalhos acadêmicos, como monografias, dissertações de mestrado ou teses de doutorado, na verdade é um tipo de referência de quem não leu diretamente um livro. Então, se eu, professor Joanilson Rodrigues da Silva, escrever e falar, olha, Dostoiévski disse tal coisa, quando você colocar Dostoiévski disse no seu trabalho, você não vai colocar Dostoiévski disse, você vai colocar APUD. Por quê? Porque você não leu diretamente Dostoiévski, você está acreditando nas minhas palavras. Eu disse que Dostoiévski disse. Eu não sei avaliar o quanto isso é benéfico para tradução em português. Tem essa versão em inglês, que gostaria de falar alguns APUDs, porque muitas vezes nós encontramos o Dostoiévski, como ele é um dos clássicos, um crítico literário, que é o George Steiner, que escreveu uma crítica fantástica, chama Tolstói ou Dostoiévski, em que ele compara basicamente o Tolstói a Homero. Dos escritores russos seria o equivalente a Homero, e o Dostoiévski seria o equivalente a Shakespeare. Aliás, esse livro, Crime e Castigo, eu posso garantir para você que muitos dos enredos de Hollywood, daqueles caras doidos que cometem crimes bárbaros, coisas assim, parece que o cara tomou LSD, muito disso foi inspirado no Dostoiévski. Sabia não? Esse livro, originalmente escrito lá por volta de 1860,
E o Dostoiévski tem uma história muito interessante, que quem conta é o Philip Yancey em várias das suas obras. Outro autor que o cita muito é o Jordan Peterson. Você vai encontrar muitos vídeos do Jordan Peterson citando Dostoiévski, e esse Crime and Punishment, o Crime e Castigo, é uma das grandes referências, obviamente, para um psicólogo estudar a mente doida desse cara, que é o personagem principal, o Raskolnikov. É um prato cheio para um psicólogo, um estudioso da mente humana. Antes de falar da obra em si, falar um pouquinho do Dostoiévski, para quem não conhece. É um dos grandes escritores russos, né? Seria como Machado de Assis, né? Para a língua portuguesa, por exemplo, está lá nos clássicos. Sabia não? Conta-se que o Dostoiévski, ele havia sido jovenzinho condenado à morte por estar envolvido lá em possíveis revoluções, mas no último instante ele, com a venda nos olhos lá, os caras põem, né, o pelotão de fuzilamento. Atenção, pelotão, prepara, apontar! E os caras nessa hora com certeza se mijam todos, né? Realmente. Chegou a notícia do perdão do czar para o Dostoiévski, que converteu a sentença de morte dele em uma prisão na Sibéria. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E a Sibéria, vocês sabem que é um dos locais mais frios da Terra, faz menos 40 graus Celsius, menos 50. Se eu não me engano, já deve ter feito menos 60 ou 70 graus abaixo de zero. Então, obviamente que são temperaturas impraticáveis para a vida humana. A menor temperatura do ar já medida nesta região foi de menos 71,2 graus. É como se pertencesse a outro planeta. Uma banana deixada lá fora pode virar um martelo em minutos. Sabia não? E quando o Dostoiévski foi para essa prisão, disse que a única coisa que ele levou foi um Novo Testamento, de bolso. Um livrinho, um Novo Testamento. E ele ficou, os anos que ele ficou, eu vou dar uma olhada se foram 4 ou se foram 7 anos na prisão. Fyodor Dostoiévski passou 5 anos na Sibéria, sujeito ao regime de trabalhos forçados na companhia de criminosos comuns. Passou mais 5 anos como soldado raso em um batalhão siberiano para cumprir o restante da pena. Ele leu o Novo Testamento, leu e releu, leu e releu, leu e releu. Ué. E muitos escritores falam, olha, você vai encontrar nas obras de Dostoiévski, tem discursos e diálogos clássicos, né, para a gente refletir de maneira profunda sobre essa coisa da moral cristã, daquilo que redime o homem da sua própria natureza, que às vezes é má. Eu não entendi o que ele falou. Sabe aquela coisa do Caim matou Abel e ele foi nutrindo aquele sentimento dentro de si, de repente ele vai lá e assassina o irmão? Então essas reflexões estão na obra de Dostoiévski. Por isso é que eu gosto do Apud, embora muitas vezes o Apud ele é menosprezado porque fala, você não foi diretamente aos originais, meu bem. Não, mas tudo bem. O fato de você ler pelos olhos de um crítico qualquer é interessante, mas obviamente você não deve confiar na visão de um crítico só. Se você for ter um livro por resenha, por exemplo, essa resenha que eu estou fazendo aqui sobre Crime e Castigo, do Dostoiévski, você não deve confiar somente em mim. Pegue outras resenhas de outras pessoas que falam ou que leram o livro e principalmente que você mesmo leia, para que o pensamento crítico ele é sempre feito a partir da tese, da antitese, para você criar a síntese. Eu não entendi o que ele falou. Tese, antitese e síntese. Eu não entendi o que ele falou. Tese, antítese e síntese. Ou seja, pensamento crítico não é você pegar uma coisa e falar mal ou falar bem de uma coisa. Eu estou falando, aí eu desenvolvi o pensamento crítico, porque eu peguei aquela obra e falei mal dela. Tudo bem, então eu tenho que encontrar alguém que fale bem. Sabia não? Que daí eu tenho uma antítese, uma antitese. Ou eu falo bem e encontro alguém que fale mal. Aí eu tenho uma antitese.
A partir desses dois pensamentos contrários, eu crio a síntese. Muitos autores falam, e esse tempo que ele teve com o Evangelho é que o possibilitou e o inspirou a escrever essas coisas. Com certeza. Mas na minha humilde visão não foi só isso. Essa obra, em especial Crime and Punishment, Crime e Castigo, na minha humilde opinião, não vi ninguém falar isso, teria que fazer uma viagem no tempo para constatar, mas eu acredito que possa ter inspiração nos próprios colegas de prisão do Dostoiévski. Realmente. Você ouve muitas histórias e a partir disso você cria uma síntese, você cria uma outra história. Foi isso? Não estou dizendo que foi isso, mas estou dizendo que é possível que Dostoiévski tenha feito isso. Quem conhece o meu trabalho musical já deve ter ouvido eu falar, por exemplo, da música Amazing Grace, do John Newton. John Newton era um mercador de escravos. Em uma dessas viagens, traficando escravos, ele em alto mar sofreu uma grande tempestade e o barco iria afundar e todos iriam perecer, todos iriam morrer. E então ele clamou a Deus e falou: Deus, se tu existe e me salvar, nos salvar do naufrágio da morte, nunca mais eu vou traficar pessoas. E foi isso que aconteceu. John Newton foi salvo e nunca mais ele traficou pessoas. Mas se você pegar essa letra, que é o maior hino cristão da história dos Estados Unidos, que é Amazing Grace, você vai ficar surpreso em ver na biblioteca do Congresso americano que está escrito letra John Newton, música, autor desconhecido. E muitos músicos, pastores americanos acreditam que a música, a melodia de Amazing Grace, John Newton deve ter ouvido do choro dos escravos, daqueles homens escravizados que estavam nos porões dos navios, saindo da sua terra e indo para a América. E lá, com saudade talvez da esposa, do filho, eles gemiam e choravam cantando. E o John Newton escreveu: Oh, amazing grace, how sweet the sound that has saved a wretch like me. Basicamente, John Newton dizia que ele era cego, mas agora ele vê. Eu era cego, mas agora eu vejo. E olha só que interessante. Quando John Newton escreveu isso, ele estava fisicamente cego. Esta foi apenas a primeira parte do vídeo. Fique atento à página do Facebook e ao canal do YouTube porque virão outros vídeos complementares a este falando mais sobre esta obra de Dostoiévski. Se você gostou, contribua com este trabalho fazendo um Pix de qualquer valor. Qualquer valor. O professor Joanilson Rodrigues agradece.